Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu apareci aqui novamente. E hoje a gente vai falar sobre as phalaenopsis, sabe? Quando você tá com aquela phalaenopsis que a folhinha tá meio enrugada e você já não sabe muito mais o que fazer. E você fica regando e ela não recupera. Então aqui eu vou trazer alguns exemplos e vou mostrar pra vocês o que vocês podem fazer. Então vamos seguir aqui no vídeo que eu vou dar vários exemplos pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, a gente tá com bastante phalaenopsis com botões. Estamos aqui no começo de abril. Olha que linda. Essa aqui tá aberta já faz uns 3 meses. Essa aqui já deve ter até plastificado. Aqui a gente tem uma marmorata. Quando ela abrir, eu faço questão de gravar pra vocês, porque ela é linda, linda, linda. Então vamos para os detalhes. Essa aqui vocês estão vendo que a folhinha dela que tá amarelando é essa folhinha de baixo. Gente, quando é a folha de baixo, é o natural. Elas descartam mesmo folhas para poder liberar folhas novas. É porque ela tem um limite de folhas que ela consegue manter. Normalmente, quando você ganha essa planta ou quando você recebe, ela tem uma quantidadezinha assim, 6 ou 4 folhas, e é isso que ela vai manter. Então, quando tiver nascendo uma nova, ou ela querendo sair uma nova, normalmente ela vai descartar de baixo. E se ela descarta de baixo, então tá tudo certo. E aqui a gente tem algumas das que eu comentei, sabe? Quando a folha fica meio murchinha. E aí, quando a gente começou a cultivar elas, a gente tem a brincadeira de que pode ser excesso de água, pode ser falta de água, pode ser excesso de luminosidade, falta de luminosidade. Então tem essa brincadeira que pode ser várias coisas. Mas nesses casos a gente vai descartar algumas coisas. Porque, por exemplo, aqui não é a questão de muita luminosidade. Lembrando que elas não gostam de sol direto, então é sempre um solzinho que bate no lugar e retorna aqui, não sol batendo direto nela. E lembrando que não regar elas e botar no sol, porque elas vão queimar as folhas. Elas são bem sensíveis nesses casos, tá? Vamos voltar lá pra mostrar, explicar o que aconteceu. No caso dessas duas aqui, olha, elas estavam com cochonilha. E aí a gente veio postergando, que a gente tinha acabado de construir o orquidário e tava colocando as outras plantas. Essas aqui, elas estão aqui numa parte separada, é um orquidário separado delas, só das phalaenopsis. A gente tem umas espécies, mas o foco aqui são elas. E aí a gente acabou deixando, e chegou num ponto que tava com muita cochonilha. E aí tive que fazer toda a limpeza delas, peguei, lavei, todo cuidado. E aí toda aquela conferência pra ver se tirou tudo, porque se não tirar, elas vão multiplicando mesmo. E aí o cuidado foi o seguinte, a gente sempre gosta de colocar elas num balde com água pra elas recuperarem. E normalmente a gente coloca o adubo Nutriarch mesmo, que ele já ajuda. Tem a questão dos cuidados. Vocês podem regar as folhas delas. Antes eu tinha muito medo apodrecer, porque isso já aconteceu uma vez comigo. O que eu não sabia era o seguinte, ela absorve os nutrientes pela folha, a água pela folha. É 70-30, 70% raiz, 30% folha. Então, assim, vocês podem jogar água na folha assim, que é bom que dá uma limpada. Se for assim, numa zona urbana, normalmente ela junta bastante fuligem, e aí é bom dar essa limpada. Aí, a alternativa que eu fiz nessa foi o seguinte, eu deixei elas meio de lado. Até porque na natureza elas ficam assim, meio de ladinho. E aí não tem o perigo de acumular. Essas aqui ficavam no apartamento comigo. Daí, como eu trouxe agora pra casa, não tem esse perigo. Por quê? Porque aqui tem muita ventilação e elas secam super rápido. Então, se a sua fica numa varanda que tem a ventilação, é uma preocupação a menos. Porque aí, depois que apodrece nesse meio, não tem muito o que fazer, porque daqui é o bulbo principal, ela tem isso. São as folhas e a raiz. E aí, pegou aqui e pegou na raiz, começa a apodrecer e aí não tem muito o que fazer. Oi, voltei, vamos lá então, pra mostrar pra vocês o que aconteceu nessas bonitinhas aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela tá bem enrugadinha. Essa aqui teve a questão das cochonilhas também, e aí a gente teve que fazer toda a limpeza. Só que ela tinha pegado algum fungo, e que a gente aplicou o veneno pra fungo e tal, que ele faz uma camadinha e não deixa espalhar. Só que ela tá assim por conta do seguinte, ela tinha perdido as raízes. Então, é dessas plantas que a gente vai deixando. Fala, não, hoje eu replanto ela. Que é bom a gente dar uma olhada em como que a planta tá. E aí, a gente foi deixando. E quando viu, ela tava praticamente sem raiz. Ela tinha só algumas folhas, que aqui já tá parecendo cochonilha. Depois eu vou ter que limpar. E é agora que ela tá aparecendo as raizinhas. Aqui, ó, tá vendo bem pequenininha. A folha, ela ficou bem enrugada. Isso aqui, com o Nutriarch e com as imersões de água, dá pra dar bem uma melhorada. Obviamente, ela não vai voltar a ser 100%, e não é por isso que você tem que jogar essa folha fora. Ela tá fazendo o processo dela. E aqui, ó, tá saindo a folhinha nova, então quer dizer que tá funcionando bem.
Essa aqui foi bem parecida, mas essa aqui foi muito mais questão. As cochonilhas estavam bem pior. Tipo, eu tive bastante trabalho. Aqui, ó. Estão vendo essas manchinhas aqui? Isso aqui tava pura cochonilha. A gente via elas andando. Nossa, fiquei com um pouquinho de nojinho pra limpar, não nego. Mas aqui ela já tá enraizando bem. E aí é o mesmo processo. A folha já tá bem grande. Essa folha viçosa, bonita. A gente acaba conseguindo recuperar. Olha, essa aqui ela já tá bem melhor. Já tá bem recuperada. Então, se a sua planta estiver com cochonilha, não fica postergando, porque às vezes já tá indo pra raiz. E aí a gente, na correria do dia a dia, acaba não olhando. E aí quando vê já tá infestado, você tem um trabalhão pra limpar. Então é sempre bom cortar o mal pela raiz e já limpar no comecinho. Agora eu vou trazer uma outra situação que a gente tem com phalaenopsis, que é o seguinte. Essa aqui, ela é um presente que a avó do meu namorado ganhou. Pra que vocês saibam, é o orquidário mesmo do meu namorado. E sim, ele também gosta bastante delas. Olha que linda que ela é. Linda, linda, linda. Essa aqui eu não sei se vem, eu ainda não olhei, porque ela veio bem levinha, sabe? Então a gente provavelmente vai ter que trocar esse substrato, porque como eu disse aqui, ventila bastante, e aí é perigoso ela cair, porque ela tá muito levinha. A gente não queria estar mexendo muito nela, porque ela ainda tá com flor, então eu vou tirar ela daqui quando a flor cair. Então a gente aproveita pra dar uma olhada, porque ela tá bem saudável, não tem por que tá mexendo nela agora. A questão é, eu vou colocar uma foto aqui de exemplo. Elas normalmente vêm com uma esponjinha na raiz. Porque quando eles fazem grandes produções de phalaenopsis e não tem como ficar tomando cuidado uma por uma. A gente tá falando de milhares de phalaenopsis, que é discutível. Então, essa esponjinha ela garante a umidade. Mas quando ela vem pra nossa casa, aquilo lá não é muito bom, porque ela acaba apodrecendo as raízes. E aí, às vezes, muitas pessoas não sabem que vem com essa esponja. E aí vai regando, e por fora parece que já secou, mas lá dentro, na esponjinha, ela vai e apodrece e acaba matando a sua phalaenopsis, ou estragando as raízes. Assim, em alguns casos a gente consegue recuperar, mas quando ela já prejudica aquele meio que eu comentei, e as raízes, aí já não tem muito o que fazer. Então agora vamos dar uma recapitulada de como cuidamos delas quando elas estão naquela situação. Normalmente a gente tende a pensar que é falta de água e começa a regar muito, 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 muito ela. E não, às vezes não é falta de água, às vezes é excesso. Então tira o substrato, dá uma olhada na raiz, entenda o seu substrato. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui no card. Depois vocês assistam. É bem parecido com o que eu fiz aos valquirianos, que a gente faz aqui. A diferença é que aqui eu misturo a pedra com umas cascas de pino, pra ficar mais levinho, porque aqui a gente rega uma vez na semana, porque segura bastante umidade. Mas é isso. Tome o cuidado dessa rega e vai acompanhando a raiz, porque a planta ela dá os sinais que ela já não tá muito legal. A folha, quando são as folhas de cima que começam a amarelar, pode olhar, às vezes tem aqueles tatuzinhos na raiz, já aconteceu bastante. A gente recomenda não deixar direto em contato com o chão, sempre ter, tipo, aqui tem uma mesinha. No outro vídeo eu deixei o link da mesinha que eu usava também, vou deixar aqui nesse aqui. Você clica em descrição e consegue clicar na que eu usava no apartamento. Sim, você pode regar as folhas. Cuidado pra não molhar quando ela tiver com as flores abertas, porque normalmente faz durar menos as flores. Então, só esse cuidado. Normalmente a gente rega aqui com mangueira. Então, tomar um cuidadozinho a mais, porque ela dura bastante. Tipo, essa daqui, ó. Essa branca, ela durou 3 meses. E ela tá saindo, acho, nova aqui, ó. Acho que eu vou conseguir mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tá saindo uma hastezinha nova aqui, ó. Então, você tendo esses cuidados básicos, a phalaenopsis, ela acaba sendo bem fácil de cuidar. É isso. Um abraço e até a próxima.